Fala galera da Administração Geral para Concursos Públicos. Estamos aqui para mais uma aula desse projeto que busca trazer aí para vocês conhecimento, capacitação, técnicas para preparar vocês para os mais diversos concursos públicos, seja de nível municipal, estadual, federal, nos conteúdos respectivos à nossa área, né, que é a Administração Geral. Então estamos aqui para mais uma aula. Na nossa última aula, quando introduzimos aí a teoria geral da administração, tivemos aí uma parte mais rasa, mais introdutória, trazendo aí algumas questões para vocês já irem se familiarizando, né, em como é que as questões aí de teoria geral da administração caem nos concursos públicos. E aí, só dando uma recapitulada, nós abordamos de forma geral, naquele quadro, né, quais são as principais escolas que trabalham aí a teoria geral da administração. E aí nós vimos que existem três principais escolas, que é a escola clássica, a neoclássica e a contemporânea. Na escola clássica nós vamos ter aí as primeiras teorias, que é a teoria científica, né, por Taylor, a teoria clássica de Fayol e a teoria burocrática de Weber. Prosseguindo na neoclássica, nós temos a teoria das relações humanas, de Elton Mayo, a teoria estruturalista também, Mitzberg e Etzioni, e na teoria geral, né, da administração contemporânea, nós temos aí algumas teorias mais recentes em comparação a essas outras, que é a teoria dos sistemas, a teoria comportamental, o desenvolvimento organizacional e a teoria contingencial. Então, nós vimos aí de forma geral que iremos trabalhar essas teorias aqui no nosso curso, se tratando da teoria geral da administração. E aí, só para também familiarizar um pouco vocês, essas escolas, elas também se organizam, além, né, daquelas três escolas de agrupamento, de forma estrutural, em relação ao ambiente interno e ao aspecto também relacional, né? Nós podemos aí organizar essas escolas com essa ótica. Se tratando de um olhar da teoria geral da administração voltado ao ambiente, então nós abordamos a teoria dos sistemas abertos, escola sociotécnica e teoria da contingência, que vão trazer aí para nós a relação das organizações com o ambiente. Com aspecto mais estrutural e interno, nós abordaremos a escola clássica e estruturalista, né? E também com aspecto mais relacional, né, interno, nós abordaremos aí a racionalidade limitada, escola das relações humanas e as teorias também sobre motivação e liderança. Então, nós também podemos compreender a teoria geral da administração dentro desta ótica, certo? E aí, outra visão também geral da TGA, que é importante que vocês memorizem, né? Por isso que eu gosto muito de tabelas, porque elas fazem com que a gente fixe visualmente melhor, né, a organização dessas teorias, é que é o seguinte: quando se pensa em teoria geral da administração e voltada a concursos públicos, nós temos que entender como é que elas se dividem, como é que elas se diferenciam. E aí também essa tabela, ela traz para a gente uma visão importante sobre isso, trazendo a ênfase, qual é a teoria administrativa e a principal abordagem. Então aqui a gente consegue saber qual é a ênfase, qual é a principal abordagem dessas teorias, para que a gente separe umas das outras. Então, quando a ênfase é nas tarefas, a teoria administrativa que é específica para abordar isso é a administração científica, ou teoria científica, que aí é de Frederick Taylor, nós vamos ver daqui a pouco. E aí a principal abordagem dele é a organização racional do trabalho. Então lembra disso, administração científica, organização racional do trabalho. Quando a ênfase é na estrutura organizacional, aí nós vamos ter uma série de teorias. A teoria clássica, por exemplo, teoria da burocracia, teoria estruturalista e a teoria neoclássica. Se tratando da teoria clássica, a principal abordagem é a organização formal e os princípios gerais da administração. Então lembrem disso. Falou de teoria clássica, é a organização formal, a formalização da organização e os princípios gerais da administração. Tratando aí sobre a teoria da burocracia,
A principal abordagem é a organização formal e burocrática. Então, ela já se diferencia um pouco da teoria clássica por causa disso. E a racionalidade organizacional. Então, falou de teoria da burocracia, lembra de organização formal burocrática e a racionalidade organizacional. Ainda nessa estrutura organizacional, se tratando aí da teoria estruturalista, a gente lembra que a abordagem dela é o seguinte: ela tem uma abordagem múltipla. Por quê? Porque ela aborda aspectos formais e também informais, tentando conciliar eles dentro da organização. Isso também a partir de uma análise intra e extra-organizacional. Teoria estruturalista, lembrem, é a relação formal e informal e análise intra e extra-organizacional. Da teoria clássica, então a principal abordagem é a centralização versus descentralização, e aí quando já começa a surgir aspectos de liderança dentro da organização, as funções do administrador e a administração por objetivos. Quando se tratar de teoria neoclássica, lembrem dessa visão mais de aspectos de centralização e descentralização, as funções do administrador e a administração por objetivos. Entrando agora na ênfase nas pessoas, nós temos aí a teoria das relações humanas e a teoria comportamental. A principal abordagem da teoria das relações humanas é a organização informal, e aí quando nós chegarmos nessa aula, nós vamos ver o experimento que foi feito para trazer essa abordagem, dinâmica de grupo e motivação, liderança e comunicação. Então, quando vocês virem questões sobre teoria das relações humanas, lembrem disso. Organização informal, dinâmicas de grupo e aspectos como motivação, liderança e comunicação. Essas são as principais abordagens dessa teoria das relações humanas. Na teoria comportamental, nós temos como principal abordagem a teoria das decisões, estilos de administração e mudança organizacional planejada. Então, ela já se diferencia um pouco, como vocês podem perceber, da teoria das relações humanas. E quando a ênfase ela é no ambiente, nós temos então as duas teorias que trouxeram essa visão para a administração, que é a teoria dos sistemas e a teoria da contingência. Na teoria dos sistemas, a principal abordagem é o conceito de sistema aberto, que é trazendo a visão para a organização da relação dela com o ambiente externo como um sistema aberto. E aí, nessa aula nós vamos entender isso mais detalhadamente, quando chegar essa aula sobre esse assunto. E a teoria da contingência é uma análise ambiental, relatividade na administração também. Então, essa teoria da contingência, além de trazer um pouco dessa visão do sistema aberto, vai ver a relação entre esse ambiente externo e o interno e como é que a organização se comporta em relação a isso, se ela é contingente ou não, né? Então, nessa figura aqui, nós temos um resumão da TGA. Somente com a imagem dessa aqui, com certeza vocês já conseguiriam aí matar muitas questões em concursos públicos que abordassem a teoria geral da administração. Mas nós vamos pegar cada teoria dessa de forma isolada para que a gente entenda com mais profundidade. Então, avançando um pouco aqui, nós vamos entrar então na primeira teoria da administração, que é a administração científica. Quem é o autor que desenvolveu essa teoria, né? Vamos ver se fosse uma pergunta de concurso, se vocês acertariam, né? Mas vamos lá. Então, a administração científica, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando se fala de administração científica, lembrem que é o momento onde a administração passou a ser estudada e entendida como ciência. É de um contexto histórico de grandes revoluções, né? A principal delas a Revolução Industrial, e também do crescimento aí dos aglomerados urbanos. As pessoas começaram a sair de um ambiente mais rural para se ajuntar, né? Se agruparem, digamos assim, nas cidades. Então também houve não só a mudança nas indústrias, né, com a Revolução Industrial, mas uma mudança também social. E aí essa teoria da administração científica surge nesse contexto. E aí ela pega o aspecto em que as organizações, né, que na verdade ainda não eram organizações, assim digamos, saíram de um processo produtivo artesanal individual
Porque antes das grandes indústrias, a produção de bens, por exemplo, de materiais, era de forma mais artesanal. Então tinha lá aquele cara, né, que era artesão, que fabricava ali uma cadeira por dia ou uma mesa por semana, e de forma mais individual, trabalhando isoladamente. Porém, com a Revolução Industrial, com o advento das máquinas, né, a vapor, e a carvão e por aí sucessivamente, saímos desse aspecto mais artesanal individual para a introdução dessas máquinas e, em consequência disso, a produção em massa. Então, agora não era mais uma pessoa que estava lá produzindo uma cadeira, né, durante um dia todo ou durante uma semana. Agora nós temos organizações com máquinas que produzem 100 cadeiras por dia, 200 cadeiras por dia. Então, nós saímos para esse contexto de produção em massa, né? E aí, dentro desse contexto, tem o seguinte problema. Por quê? Porque foi uma mudança radical e aí a mão de obra nesse contexto, né, ela era pouco capacitada, a maioria era composta por camponeses que migraram desse ambiente rural para um ambiente urbano, em procura de emprego, de trabalho, e aí se depararam com grandes fábricas, indústrias que tinham acabado de surgir, com trabalho desgastante, e nesse aspecto era muito desperdício, pouca eficiência produtiva. Então, nesse contexto foi que surgiu a administração científica. E aí, com base nisso, um engenheiro conhecido, né, aí, de nome Frederick Taylor, ele, ao observar essa situação, ele começa a pensar o seguinte: peraí, a gente tem que investir em pesquisa e em estudos para tratar esse novo aspecto, porque até então era desconhecido. Mas a partir desse momento que as indústrias começaram a surgir, mão de obra vindo aí do ambiente rural, a gente tem que entender como é que isso deve entrar em harmonia dentro de uma organização para evitar desperdício, para qualificar a mão de obra, para aumentar os índices de produtividade. Então, esse engenheiro chamado Frederick Taylor, ele começou a analisar essa situação e introduzir, através de experimentos, de estudos, a racionalidade e a eficiência nas indústrias. Inclusive, ele tem um trabalho muito conhecido, né, que é o seu livro aí sobre princípios da administração científica, que ele publicou em 1911, e foi um marco para os estudos na administração, porque até então a administração ela não era considerada uma ciência. Então, a partir do momento que estudos começaram a serem desenvolvidos para o gerenciamento mais adequado dessas indústrias, então a administração passou a ganhar esse aspecto de ciência. Por isso, a primeira teoria da administração é a administração científica. E aí a solução dele foi estudar todos os movimentos executados pelos empregados, com os tempos que levavam para cada tarefa, de modo a determinar a melhor maneira. Então, o que é que Taylor pensou? Ele disse: espera aí, nós estamos tendo muito desperdício, né? Provavelmente muito retrabalho também. Então, vamos lá, eu vou estudar o movimento dos colaboradores dentro da indústria e vamos aqui criar, pensar em melhores modelos, melhores maneiras de execução desses trabalhos, para que evite-se o desperdício. Ele até intitulou isso, né, como The On Best Way, que seria o melhor momento de realizar. E aí, cada atividade dessa era sempre tendo a visão, o objetivo de ser executado de uma maneira melhor, mais prática, mais eficiente e mais eficaz. E isso ficou conhecido como o estudo dos tempos e movimentos. Vocês aí, né, os alunos de administração já conhecem bem isso. Então, a partir desses estudos dele, né, intitulado como Estudo dos Tempos e Movimentos, foi-se criando métodos e técnicas para calcular, cronometrar, medir, mensurar as melhores formas de se realizar as atividades no ambiente industrial. E aí, partindo desse ponto, ele teve o seguinte pensamento: a gente não pode mais remunerar o colaborador, partindo dessa ideia, por hora trabalhada. Por quê? Porque ao decorrer de uma hora, aquele colaborador receberia por aquela hora que ele trabalhou. Só que na visão de Taylor, ele disse: não, isso é um pouco inviável, né? O ideal é que a gente remunere os trabalhadores por trabalho realizado ou por produtividade, que aí é onde surge a ideia do homo economicus, né? Onde a pessoa ela é motivada, segundo ele, simplesmente
por questões financeiras. Então, partindo desse estudo dos tempos e movimentos, ele trouxe essa visão de que uma das formas de melhorar a execução do trabalho dos trabalhadores seria remunerá-los por metas atingidas, pela quantidade produzida, pelos trabalhos executados e não mais pela questão do tempo de serviço. E aí, com base nisso, pessoal, o objetivo da administração científica era, então, o seguinte, era a melhoria da eficiência e da produtividade. Então, lembrem, a administração científica surgiu em que contexto? No contexto de buscar a melhoria da eficiência e da produtividade. Esse era o objetivo de Taylor. E após os estudos dos tempos e movimentos, todos os empregados eram ensinados a trabalhar da mesma forma. É onde surgiu a ideia de padronização no trabalho. E aí eles passavam a receber por produtividade. Quem aí já assistiu o filme do autor Charles Chaplin, né, sobre tempos e movimentos, né, que trata um pouco sobre aquele contexto industrial da época, vai entender bem sobre isso. Então, foi feita uma divisão do trabalho, uma padronização. Cada colaborador era treinado e ensinado para realizar uma atividade específica, e aí cada um realizava a sua atividade. Então, um era responsável só por pintura, por exemplo, outro somente para apertar o parafuso, outro somente para fazer uma determinada limpeza. E aí foi feita uma padronização do trabalho, né? Então, com esses estudos que Taylor trouxe, ele trouxe esse aspecto da padronização, buscando a melhoria da eficiência e da produtividade, né? E aí, com base nesses estudos de Taylor, nós temos então que compreender o seguinte: quais eram os princípios básicos que ele construiu a partir desses estudos. Então, primeiro, o desenvolvimento de um método, que seria a melhor maneira de fazer. Se você está numa organização onde o trabalho está desorganizado, onde está tendo muito desperdício, não está se atingindo um grau adequado de eficiência e de eficácia, então, primeiro, analise, estude aquele ambiente de trabalho e desenvolva um método para realizar o trabalho. Pense no melhor método, levando em consideração as diversas variáveis, como tempo, né? Uso do material, quantidade de mão de obra, por exemplo. Tem uma história interessante sobre Taylor, que, né, alguns relatos de que ele, por exemplo, ele cronometrava e contava a quantidade de passos que ele gastava, né, da sua casa até a fábrica. E sempre buscando o melhor percurso, né, o percurso mais rápido, que desse menos desgaste. Então, isso é um exemplo desse desenvolvimento do método, né? Então, é fazer testes até chegar ao modelo ou à metodologia mais eficaz e mais eficiente para a realização desse trabalho. Então, esse é o primeiro princípio dele, desenvolvimento do método ou da melhor maneira de se fazer aquela atividade. Também, outro princípio é selecionar e desenvolver o trabalhador. Porque pense o seguinte, se ele trouxe essa contribuição da padronização e divisão do trabalho, então agora a gente não pode mais pegar qualquer trabalhador e colocar, né? Desculpa aí, pessoal. Então a gente não pode mais pegar qualquer trabalhador e colocar para realizar qualquer atividade. Não, a gente vai selecionar o trabalhador, capacitá-lo para uma atividade específica e ele vai desempenhar aquela atividade, né? Que é a chamada especialização no trabalho. Então esse é um outro princípio básico aí das contribuições de Taylor. Além disso, a perfeita associação do método de seleção e treinamento do trabalhador, segundo ele, tudo isso tem que andar em consonância, né? Não poderia haver essa divergência entre o método e o treinamento do trabalhador. Por quê? Porque se é uma padronização, se é uma divisão de tarefas, então tanto o método de seleção como o treinamento do trabalhador tem que agir em conjunto, para que não cause, né, danos, trabalhos, gargalos excessivos aí no ambiente de trabalho. Também o estímulo à cooperação entre supervisores e trabalhadores. Por quê? Porque dentre a atividade de supervisão, os supervisores eles tinham o papel de investigar e de averiguar a realização do trabalho dos trabalhadores. E aí ele entendeu que um dos princípios para que o método fosse bem aplicado, para que o trabalhador fosse bem selecionado, treinado para realizar sua atividade, e isso andasse em consonância, era fazer com que o ambiente proporcionasse uma cooperação entre quem supervisiona e entre quem
trabalho. Então, para ele, esse era outro princípio indispensável. Deveria haver essa cooperação mútua entre trabalhadores e aqueles que supervisionavam esses trabalhadores. E assim, uma das ideias da administração científica foi exatamente essa divisão do trabalho. Cada trabalhador, como eu já falei, seria responsável apenas por uma pequena etapa do trabalho global, né? Que é, inclusive, alguns anos depois vai surgir o conceito de sinergia, por exemplo, né? Que na matemática 1 mais 1 é igual a 2. Porém, no conceito de sinergia, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Ah, professor, mas espera aí, você está quebrando os princípios da matemática, né? Mas aqui na administração, a gente entende o seguinte, que a soma de dois esforços pode dar um resultado maior do que se cada um desses esforços estivessem sendo feitos de maneira separada. Então, é isso que Taylor traz aqui, quando ele vem com essa ideia, com essa técnica, né, da administração científica, dessa divisão do trabalho. E aí, para a gente entender o seguinte, professor, então um resumo, né? Como é que eu posso gravar aqui na minha mente o que é a administração científica de Taylor, né? Lembrando que aqui a gente está pegando os principais conceitos e os principais conteúdos, né? Que caem aí nos diversos concursos públicos. Então, já que são várias teorias, administração científica, teoria clássica, né, das relações, contingencial, como é que eu consigo gravar um resumo na minha mente aqui, para que quando eu for estudar a clássica, por exemplo, eu não confunda. Então, um resumozinho aqui para que a gente entenda. Ó. Lembrou de administração científica, lembra o seguinte, estudo de tempos e movimentos, desenvolvido por Taylor. Administração científica, Taylor. Taylor, estudo dos tempos e movimentos. A partir desse estudo de tempos e movimentos, houve padronização e desenvolvimento da melhor maneira de fazer uma atividade, né? Então, a padronização, cria-se um método para a melhor maneira de realizar a atividade, de realizar o trabalho. Também, a partir disso, então é necessário uma divisão do trabalho, e aí é onde é criado um treinamento focado na especialização. Então, peraí, eu não quero uma pessoa que saiba construir uma cadeira toda. Eu quero uma pessoa que seja, né, especialista no corte da madeira, eu quero outra que seja especialista, né, na montagem, outra que seja especialista na pintura. Então eu divido o trabalho e pego esses colaboradores, esses trabalhadores e capacito cada um para uma função específica. A partir disso também incentivos materiais e pagamento por produtividade. Então, para que a pessoa desempenhe bem o trabalho dela e realize dentro do método estabelecido, eu tenho que estimulá-la. De que forma? Com a visão aí do Homo economicus, onde a pessoa ela é apenas motivada por questões e estímulos financeiros. Então, não seria interessante eu pagar a pessoa pelas horas que ela trabalha, mas sim pela quantidade de trabalho que ela realiza ou pela quantidade de produtos que ela produz. Então, essa é a visão aí da administração científica de Taylor, né? E lembrando que isso vai se consolidar na visão do Homo economicus. Então, com essa imagem aqui, ó, printem, escrevam aí no papel, né? Porque a gente aprende muito escrevendo. Nós temos, então, esse resumo aqui, essa compreensão geral da administração científica. Então, vamos lá. Entendido a administração científica, professor, como é que cai questões aí nos concursos sobre a administração científica, da teoria geral da administração? Então, nós vamos ver agora. Lembrando que nós sempre vamos estar trazendo os conteúdos nesse formato. Conteúdo para entender de forma geral, para conseguir fixar, e questões para a gente praticar, né? Porque nossa visão aqui, nossa pegada, ela não é mais agora acadêmica, ela é para concursos públicos. Então vamos lá, ó. Um exemplo aí de uma questão que caiu sobre administração científica. Então esse é um concurso aqui da Câmara de Caldas Novas, Goiás, concurso desse ano, né, 2024, para o cargo de analista administrativo. Então vamos lá, ó. A questão dizia o seguinte: o conteúdo da administração varia conforme a teoria considerada. Para qual teoria a racionalização dos métodos de trabalho no nível operacional é a base do conteúdo? Então a pergunta está pedindo o seguinte: qual é a teoria que trata, né, sobre a racionalização dos métodos de trabalho no nível operacional? A letra A dizia teoria contingencial, letra B,
teoria estrutural. Letra C, neoclássica. Letra D, científica, né? Então, pausem aí. E a letra E é a clássica, né? Então, dá uma pausazinha no vídeo aí e tenta responder. Apesar de que essa questão está bem tranquila, né? A gente acabou de ver e está com a mente aí quente. Então, sem mais demoras, a alternativa correta é a letra D, teoria científica, né? É ela que trabalha a racionalização dos métodos de trabalho, como a gente viu aí com o engenheiro, né, Frederick Taylor. Vamos para mais uma questão. Essa daqui é do concurso da JUSEPA para o cargo de técnico em administração e finanças. Uma questão aí do ano de 2021. E ela traz o seguinte para a gente. Quando se analisa as bases da administração científica, Taylor propõe resolver o problema da eficiência mediante o quê? Aí ela vai trazer 3 afirmações. Nós vamos julgar essas 3 afirmações e verificar qual é a ordem correta. Então vamos lá. Primeira afirmação diz o seguinte: a realização de treinamentos com foco no fortalecimento da visão sistêmica dos trabalhadores. Então isso aqui é teoria da administração científica. Analisa aí se é verdadeiro ou falso. Segunda afirmação: a separação de concepção e execução no processo de trabalho. Então, será que isso aqui tem a ver com teoria da administração científica? E a terceira afirmação: a utilização do monopólio do conhecimento para controlar cada fase do processo de trabalho e seu modo de execução. Então, pede para a gente assinalar o seguinte: de acordo com essas 3 afirmações, estão corretos apenas o item 1, apenas os itens 1 e 2, apenas os itens 2 e 3, ou letra D, os itens 1, 2 e 3. Então dá uma pausa no vídeo e tenta responder aí. Mas vamos lá, sem mais demoras. Ó, a primeira afirmação ela está errada. Por quê? Porque a visão, né, do treinamento dentro da pegada da teoria da administração científica não é sistêmica. Ela é de divisão, especialização. Então, primeira alternativa é errada. Se a primeira está errada, a gente já risca aí, né? Essa daqui, a gente já risca essa e já risca essa. Então, a gente já matou aqui a questão. Não precisa nem analisar as outras, né? Então, alternativa correta, letra C. Ó. Entendam a lógica de responder questões de concurso, pessoal. Vão analisando as afirmativas. Se você tem certeza de uma delas, então já olha nas alternativas. Aqui não tem a ver com essa resposta que você já tem até o momento e já risca. Nesse caso aqui, somente analisando a afirmativa 1, a gente já conseguiu chegar à resposta sem precisar nem analisar as outras, certo? Então vamos lá para mais uma questão. Esse aqui é do concurso da Reciprev, que era para o cargo de analista da Previdência na área administrativa, concurso 2021. A questão diz o seguinte: decorrente da expansão industrial e da passagem da força de trabalho para a produção em massa, surgiu a necessidade de um gerenciamento administrativo teórico, mais fundamentado. Sobre a evolução da administração e suas principais abordagens, assinale a alternativa correta. Então a gente vai analisar essas alternativas e ver qual é a correta, certo? Sempre grifem aqui, ó, porque às vezes se fosse a incorreta, a gente poderia se confundir. Então vamos lá, letra A. Taylor visava alcançar maior produtividade em menos tempo sem elevar o custo. E aí, será que isso é verdade? Letra B. Taylor visava o aumento da produtividade independente do tempo ou do custo. E aí, a gente viu isso agora há pouco. Fayol foi considerado o pai da administração científica. Então, essa daqui, quem prestou atenção na aula já arrisca, né? Essa daqui já não tem nada a ver. O pai da administração científica é Taylor. Letra D. Taylor visava o controle da empresa como um todo. Já Fayol direcionava seu olhar para a realização de tarefas. E aí? Letra E. Taylor visava o alcance de maior produtividade sem considerar o tempo e o custo. Ó, vamos lá. Quando a gente fala da teoria da administração científica de Taylor, a gente lembra que ele buscava aumentar a produtividade, sempre com o estudo dos tempos e movimentos, para diminuir o máximo possível dos tempos e diminuir desperdícios, que, consequentemente, a gente entende também como custos. Sabendo disso, a gente já consegue matar qual é a questão aqui. Ó. Letra A. Né? A letra B não está correta porque Taylor ele visava o aumento da produtividade independente do tempo ou do custo? Claro que não. O estudo dele, inclusive, é tempos e movimentos. Então, nada a ver aqui. Letra D. Taylor visava o controle da empresa como um todo. Já Fayol direcionava seu olhar para a realização das tarefas.
é o oposto, né? Taylor é que direcionava para a realização das tarefas e Fayol é que observa a organização como um todo. Quando a gente chegar na aula sobre esse autor, a gente vai entender. E Taylor visava o alcance da maior produtividade sem considerar o tempo ou custo, errado também, assim como a letra B estava incorreta. Então vamos lá, para mais uma questão aqui do concurso do CNPq, para analista de ciência e tecnologia pleno 1, né, na área de administração e recursos logísticos. Essa daqui é uma questão de certo ou errado, né, aí no estilo CESP, né, Sebrasp. Então, se errar essa questão aqui, você perde um acerto aí que teve das outras, tá? Aí vamos lá. Ó. Acerca das principais abordagens da administração, julgue o item a seguir. A abordagem básica da Escola da Administração Científica fundamenta-se na ênfase colocada nas tarefas. E aí, será que a abordagem da administração científica, a ênfase, de fato é nas tarefas? Dá um pause aí e marca se isso é certo ou errado. Mas isso aqui está muito tranquilo, né, pessoal? Tá mamão com açúcar aí. De fato, a ênfase é nas tarefas, né? Na realização das tarefas. Isso aqui estava muito tranquilo. Vamos para outra. Isso aqui, ó, um concurso desse ano, né? O concurso aí da EBSER, não sei se algum de vocês realizaram, né? Se fizeram para analista administrativo, devem se lembrar dessa questão. Então, a questão diz o seguinte: o estudo da administração como uma ciência começou com as grandes mudanças trazidas pela Revolução Industrial e com a crescente urbanização da sociedade moderna. Assinale a alternativa que apresenta as características da Escola da Administração Científica. Então, o que é que a questão pede aqui? A alternativa que apresente as características da Escola da Administração Científica. Sempre que ler a questão no concurso, risca o que é que a questão está pedindo para você lembrar, que às vezes a gente esquece. Então, vamos lá. A letra A diz: a ênfase na estrutura organizacional e estudo na interdependência a outras organizações. Então, será que isso é uma característica da administração científica? Para a letra B. ênfase na estrutura organizacional e estudo das normas sociais. E aí, tem a ver com a administração científica aqui. Letra C. Utilização dos princípios de Fayol e dos 14 princípios gerais da administração. Sei não, viu? Letra D. Padronização e estudo dos tempos e movimentos. E letra E, preocupação com as regras e administração por objetivos. Dá um pause aí. Se você estava ligado no que a gente viu no início do vídeo, você já mata a questão aqui tranquilamente, né? Então, a alternativa correta aqui é, com toda certeza, a letra D, né? Porque a administração científica, lembrem, estudo dos tempos e movimentos, ok? Então, pessoal, foram aí algumas questõezinhas, né, para a gente praticar um pouco. Então, gravem, assistam novamente, dá uma pesquisada na internet, vê outros materiais, tabelas que lhe ajudem a memorizar. Mas aqui foi um breve resumo para que a gente consiga compreender e ir preparado aí para qualquer questão de concurso público que trate aí sobre a teoria geral da administração, nesse caso da aula de hoje, né, da administração científica. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Fiquem aí atentos aos próximos vídeos e até qualquer momento a gente está lançando aqui mais vídeos novamente. Lembra de se inscrever aí para você receber a notificação. Se tiver alguma dúvida, comenta que eu vou estar olhando os comentários. Se tiver alguma sugestão, professor, implementa essa metodologia. Professor, presta atenção nisso aqui, ó, que tem um pouco de dificuldade. Professor, esse conteúdo aqui eu vi em tal edital, será que dá para a gente abordar também? Então, podem enviar suas sugestões. Nós vamos estar aqui disponíveis, né, para trazer o melhor possível para vocês. Tá certo? Então, aproveitem, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.